Graças e paz, meus irmãos e irmãs, mais uma alegria nós estarmos aqui juntos para refletirmos sobre um texto da palavra de Deus e também orarmos. Espero que você esteja bem, que Deus esteja abençoando a sua vida, a vida da sua família, a vida de todos os nossos irmãos, amigos, aquelas pessoas que nos acompanham pelo YouTube e também pelos grupos de WhatsApp. Meu grande beijo a todos vocês e dizer da saudade que nós estamos de mantermos comunhão uns com os outros, de estarmos no templo louvando e bendizendo ao Senhor. Mas cremos em Deus, pela força de Deus, que em breve estaremos juntos. Essa semana nós teremos mais uma reunião do conselho, onde vamos avaliar a situação e, se Deus quiser, nós já teremos uma posição para a igreja. Negativa ou positiva, nós estaremos informando a igreja como temos feito. Queria ler com você 3 versículos da palavra de Deus que se encontram na primeira carta de João, no capítulo 5. João, capítulo 5, versículos de 18 a 20. Diz assim o texto: Sabemos que todo aquilo que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Quais as grandes certezas que nós temos na vida? Eu costumo dizer que, para mim, existem 2 grandes certezas. Uma é a morte, todos nós morreremos. Isso, a palavra de Deus nos ensina que Deus registrou os nossos dias, contou os nossos dias, conhece a nossa história e no devido tempo Ele nos chamará de volta para o lar. Segundo lugar, são as mudanças. Mudanças acontecem de uma hora para outra e nos pegam, na grande maioria das vezes, de forma abrupta, como foi essa pandemia, e às vezes, como é mudança, perdendo um emprego, perdendo um ente querido, mudanças que acontecem nas empresas, no mundo corporativo de uma forma geral. Então, para mim, as 2 únicas coisas que eu tenho certeza é a morte e, em segundo lugar, as mudanças que ocorrem em todos os níveis da sociedade. Mas eu olhando para esse texto fala de 3 certezas e eu queria trabalhar com vocês bem rápido o que venham ser essas 3 certezas que logicamente que quando eu falo de mudança da morte, de mudanças estruturais na nossa vida e na sociedade, estou falando do ponto de vista humano. Mas eu queria dar a você 3 certezas espirituais para você que é nascido de novo. E se você não é nascido de novo, você vai também ter a oportunidade de ser conscientizado pelo Espírito Santo de Deus. Você vai ter a oportunidade de entender aquilo que a palavra de Deus diz. Eu vou ler mais uma vez. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, 3 verdades ou 3 certezas que nós temos quando nascemos de Deus, quando nascemos de novo, quando somos novas criaturas. A primeira delas é que nós temos a vitória sobre o pecado pelo poder de Cristo. Versículo 18 diz exatamente isso. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. O pecado, nesse sentido, para a nossa vida é um acidente. O pecado não pode ser algo constante na nossa vida. O pecado é apenas um acidente na nossa vida. Então, é a palavra de Deus que diz que a primeira certeza que nós temos é que nós temos vitória sobre o pecado pelo poder de Cristo. O sangue de Cristo nos lavou, nos redimiu, nos resgatou para uma viva esperança. E se Ele nos resgatou, se Ele nos deu tudo isso, Ele é quem nos dá a possibilidade, a capacitação do alto para nós não pecarmos. E se pecarmos, temos um advogado que é Cristo, que ainda nessa primeira carta de João, no capítulo 1, de 5 a 9, fala isso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e todas
as injustiças. Então, em primeiro lugar, do ponto de vista espiritual, a grande certeza que nós temos sim vitória sobre o pecado pelo poder de Cristo. Não é por nós. Nós não temos, nós somos fracos demais. Mas a grande verdade é o que Paulo diz, na fraqueza que nós temos o poder de Deus operando em nós. E aí não somos nós quem vivemos, é Cristo que vive em nós. Segundo lugar, a segunda certeza é que nós pertencemos a Deus para estarmos sobre o seu controle e não sobre o controle do diabo. Versículo 19 diz que sabemos que nós somos de Deus. Sabemos que nós somos de Deus. Nós somos de Deus. Então, aqui a realidade é uma só. Nós pertencemos a um reino que existe um rei, e esse rei é Jesus Cristo. Nós não podemos temer ao diabo. Se eu sou nascido de novo, o diabo não tem o poder de me tocar. O diabo pode me oprimir, mas o diabo não me toca. O diabo teve lá em Jó, que é um texto que muitas vezes as pessoas fazem confusão, Deus autorizou o diabo tocar na vida de Jó. Mas tocar no sentido de que tirar todas as bênçãos, as posses, os filhos, a esposa, tudo que ele tinha. Mas não tirou aquilo que era maior dentro do coração de Jó, que era a integridade, a fé, que Jó era um homem íntegro e cheio de fé. E por isso Deus o exaltou sobremaneira nesse sentido, que é um exemplo de humilhação e de exaltação também que a gente vê no Antigo Testamento, a ponto dele ter 7 vezes mais de tudo aquilo que ele tinha. Então, é importante nós sabermos que nós somos de Deus e que o maligno não nos toca. E que o mundo inteiro jaz no maligno. Nós precisamos ter essa consciência também. O poder do diabo é grande e nós não podemos menosprezar o poder do diabo, porque ele age para nos enganar. Ele age como um dragão ao nosso redor, como um leão ao nosso redor, querendo nos devorar, quer dizer, querendo tirar todo o foco da palavra, do temor, da santidade, do temor de Deus. Então eu convido você a olhar para esse texto e saber que o maligno não lhe toca, você é nascido de novo. Agora, se você não reconheceu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você tem que repensar a sua vida. Você precisa confessar os seus pecados, se colocar diante de Deus, pedir que Deus transforme o seu coração de pedra num coração de carne, transforme a sua vida de, quem sabe, de tristeza em alegrias, quem sabe transformar a sua vida numa vida melhor, numa vida que tenha sentido pleno, uma vida de abundância, de alegria, de paz e da misericórdia e da graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A terceira verdade, meus irmãos, eu encontro no versículo 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Olha que coisa interessante. A nossa fé, ela é histórica e experimental. É histórica por quê? Porque nós cremos no Jesus histórico, no Jesus que nasceu na manjedoura, que teve como mãe Maria, que teve como pai José, mas que foi gerado pelo Espírito Santo, que andou ali pela Galileia, que pregou o seu evangelho, que foi morto pelos religiosos da época, que ressuscitou o terceiro dia, que visitou os apóstolos, os discípulos durante 40 dias depois de ter ressurgido. É esse Deus, do ponto de vista histórico, do qual nós estamos falando. E é esse Deus também do ponto de vista experiencial, que todos nós passamos por uma experiência de vida, uma experiência de conversão, uma experiência onde sabemos pelo agir e pela aplicação da salvação do Espírito Santo de Deus em nós e no nosso coração que somos salvos. E se somos salvos, somos nascidos de Deus, somos filhos de Deus, pertencemos à família do Pai, à comunidade da fé. Glória a Deus. Cristo em nós é a esperança da glória. Que bom, meu irmão. Que bom é saber que essas 3 verdades trazem encorajamento, trazem contentamento, trazem força para a nossa caminhada, para que a gente possa continuar
a nossa caminhada rumo a Jerusalém celestial, mas sabendo que no já ainda nós temos muito a construir. Temos que ser solidários, temos que ser proclamadores do amor de Deus, temos que abraçar aquele que mais precisa, temos que ajudar aquele que mais precisa. Enfim, nós temos uma obra grandiosa a fazer ainda. Eu espero que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, abençoe a nossa igreja e que nós possamos ter essas 3 verdades cravadas no nosso coração. A saber, temos vitória sobre o pecado pelo poder de Cristo. Versículo 18. Pertencemos a Deus para estarmos sob o seu controle e não do diabo. Versículo 19. E a nossa fé é histórica e experimental. Cada um experimentou de um jeito o toque maravilhoso e milagroso do Espírito Santo na sua vida. Eu espero que você tenha experimentado isso. Se você não experimentou, não perca tempo. Entregue a sua vida a Jesus. Coloque-se na presença dele e peça para ele entrar no seu coração e transformar a sua vida. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, o teu Filho, que fez essa grande obra, Pai, para nos perdoar, para nos religar ao Senhor, dá-nos, Pai, a certeza de que essas verdades possam ser marcantes na nossa vida. Nós, como redimidos, como pessoas justificadas, salvas pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário, possamos, Pai, em nome dele, possamos expressar tudo isso no dia a dia das nossas vidas, através do nosso testemunho, do nosso viver, através da proclamação do Evangelho, do amor incondicional de Deus. Fica, Senhor, com a nossa igreja, fica com os amigos que nos acompanham pelas mídias sociais, fica, Pai, com todos aqueles da nossa igreja. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te adoramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê um dia na presença do Senhor, em nome de Jesus. Um grande beijo.